devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. Cuidado com a nossa família. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, pastor Pedro Cordeiro vos falando, Ministério Restituição com Cristo. Hoje nosso tema devocional está maravilhoso. Hoje o tema voltado para a família. Olha que maravilha, né? O cuidado com a nossa família, onde nós poderemos ler esse tema, né? Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha que tremendo, né? Aqui a preciosa palavra de Deus nos orienta com relação ao cuidado que devemos ter com os que são nossos, ou seja, com a nossa família, aqueles a quem Deus nos confiou para zelar e amar. Note que a palavra está dizendo que o que conheceu a verdade de Deus, mas não tem demonstrado cuidado para com a sua família, não é comparado ao incrédulo, mas é pior do que ele. Olha que tremendo, pior do que o incrédulo. Se nós, como cristãos, já olhamos para o infiel e para o incrédulo, muitas vezes com um olhar meio reprovador, né? É ou não é verdade? É verdade. Não sejamos hipócritas, é verdade, isso acontece no meio de cristãos, é ou não é? Muitas vezes olhamos com reprovação, não pela pessoa, mas pelos seus atos, é ou não é? Nós repugnamos o pecado, nós não gostamos do pecado, né? Nós tentamos andar nas veredas do Senhor, na sua retidão, na sua justiça, para agradar ao Senhor. E quando nós vemos alguém, um incrédulo, que ele gosta de pecar, ele gosta de fazer as coisas da carne, nós o olhamos com certo olhar de reprovação, é ou não é? E aqui a palavra do Senhor vem dizer que aquele que é cristão e nega o amor aos seus é pior do que aquele. É ou não é? Está escrito. É pior do que aquele. Pior do que não conhecer a verdade é conhecê-la e não praticá-la. Olha que tremendo. Está em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos ler o que está escrito? 2 Pedro. Abram suas Bíblias. Vamos ler a palavra do Senhor, a palavra que nos liberta, que nos salva. Vamos lá, abrindo em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, que diz o seguinte: porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-a, desviarem-se do santo mandamento que lhes dado. Olha só que tremendo, hein? É ou não é? Melhor era não ter conhecido do que fazer essas coisas, praticar atos negando os seus entes queridos. É ou não é? Quando a Bíblia nos fala do cuidado para com a nossa família, ela está, na verdade, falando primeiramente do cuidado com a manutenção e o sustento das coisas básicas, como roupas e alimentos, o que nós chamamos de cuidado material. É ou não é? Mas o que ninguém deve imaginar é que o cuidado que devemos ter com os nossos resume-se apenas nisso. Além desse, precisamos atar para o cuidado emocional e também para o cuidado espiritual. Olha que tremendo, que ensino maravilhoso. É ou não é? Gente, vamos atentar para cuidar mais dos nossos. Sabia que tem cristão que abandona os seus velhinhos, os seus idosos em asilos? Tem, gente, existe. E se diz que é cristão. Existe sim, pessoas que abandonam os seus e se diz ser cristão. Olha, e a palavra de Deus vem nos mostrar o contrário. Vem mostrar que pessoas assim são piores do que os incrédulos. Olha que tremendo, né?
O cuidado emocional que a gente tem que ter com os nossos entes queridos também é fundamental, tá? Pois diz respeito ao afeto que precisamos dispensar àqueles que Deus nos deu para amar. Olha que tremendo. Sabe o que a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 2, versículo 12, diz o seguinte: beijai o filho para que não se ire e pereceis no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Olha, pais precisam demonstrar aos filhos que os ama, sabia? Através de gestos de carinho e de cuidado. Cônjuges precisam demonstrar amor um ao outro. É o casal, gente. O marido, a mulher, um tem que demonstrar amor um para com o outro. Através de quê? De palavras, gestos e na preocupação com a satisfação sexual um do outro. Sim, é verdade. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 7, de 3 a 5. Olha o que diz: o marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Não vos priveis um ao outro, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha, Paulo ensinou aqui, viu? Quem entendeu, sabe o que Paulo quis dizer aqui. Vamos dar mais atenção, cônjuges, vamos dar mais atenção um para com o outro, um satisfazendo o outro, para que Satanás não entre nesta brecha. Pois é, uma maneira de demonstrarmos cuidado emocional para com as pessoas que amamos é nos dirigirmos a elas sempre com palavras agradáveis e livres de arrogância e grosseria. Sabe o que diz? Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Olha que tremendo. Colossenses ensinando aqui, ó, a carta aqui, ó, de Colossenses nos ensinando justamente isso. A obrigação do cristão é usar palavras agradáveis para falar com quem quer que seja. Muito mais ainda para com os da sua família. Além do cuidado material e do emocional, existe ainda um terceiro, mais importante do que esses dois primeiros. Trata-se do cuidado espiritual. Somos responsáveis diretos por conduzir os nossos no caminho que agrada a Deus. Sabe o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6? Diz o seguinte: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pais cristãos têm a missão de plantar o amor ao Senhor no coração de seus filhos. Cônjuges têm o dever de levar um ao outro para cada vez mais para perto de Deus. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 4. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4 e vamos ler o que diz a palavra do Senhor no versículo de 9 a 10. De 9 a 10, que diz o seguinte: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Olha que interessante, é ou não é? Estamos vivendo em dias que muitos não têm realmente desejado que suas famílias estejam aos pés de Cristo. Josué também conviveu com pessoas assim, sabia? E ele disse, sabe o que para essas pessoas? Olha só o que Josué disse. Josué capítulo 24, versículo 15. Escolhei hoje a quem servais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E você,
Já decidiu o que você quer para a sua família? Atentando para o cuidado que devo ter com a minha família, não só o cuidado material, mas também o emocional e principalmente o espiritual. Assim, poderei sempre declarar que eu e a minha casa pertencemos a Deus e glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.